Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um tema delicado, talvez, não sei, sobre etiqueta a bordo. Bom, não há um manual exatamente de etiqueta, não existe uma definição para todos de quais são os principais pontos de etiqueta a bordo, mas eu vou falar alguns que eu escuto bastante e que para nós são importantes. Vale lembrar que eu mesmo já devo ter passado por cima de uma dessas regras de etiqueta, e se um dia aconteceu com você, não é problema nenhum, sabe? O que importa é você ser uma pessoa legal a bordo e fazer o mesmo que você gostaria que fizesse com você. Então vamos lá. Regra número 1. Quando você entrar no barco, deixe os seus sapatos em uma área que o dono do barco vai dizer. Se o barco está no pier, deixa o chinelo no pier, né? Ou então, tipo, aqui dentro no cockpit, em algum lugar reservado para isso. Mas não ande pelo barco com os sapatos, porque além de sujar, eles trazem pequenas pedrinhas ou coisas assim que podem riscar o barco, sabe? E também a areia pode danificar as bombas de porão que entram e acabam indo junto com a água e estragando. Regra número 2. Não jogue papel higiênico no vaso. Isso já aconteceu aqui e foi um dia de cão. Arrumar isso não é bonito, é o que eu posso dizer. Regra número 3. Economize água. Mas eu digo realmente economize água. Tipo, pra lavar louça, às vezes, se você vai se oferecer a lavar louça, tenha certeza de que você sabe lavar louça com pouca água. Não é igual casa. Você nunca vai deixar uma torneira vazando ou enxaguando muito. Enxágue é necessário. Às vezes a gente lava um pouco com a água do mar e depois só enxágua com a água doce. Então, é super legal você querer lavar louça quando você tá em um barco de alguém assim, mas tome cuidado, porque já aconteceu aqui de uma pessoa lavar louça e acabar com a água do dia inteiro. A gente teve que voltar pro marina. Nunca traga mala de rodinhas para cá pro barco, porque elas, além de serem difíceis de manipular aqui, elas podem estragar também a fibra do barco, e malas muito rígidas também, assim, e malas grandes. Não traga malas grandes, traga só o que você vai usar mesmo. E geralmente aqui a gente usa bem poucas roupas, assim, nada muito. Esse é um apelo pessoal, não é uma unanimidade isso, mas não durma com a luz estroboscópica ligada. Na verdade, a Normand não fala de luz estroboscópica, porque você imagina se todos os barcos ancorados ou todos os barcos em poitas usassem luz estroboscópica. Você não enxergar mais nada. A luz estroboscópica é feita para chamar a atenção para coisas que realmente precisam chamar a atenção. Um barco andando, ele precisa de uma luz contínua no topo do mastro, e as luzes de navegação, alcançado, encarnada e verde. E essa luz, quando você dorme na ancoragem, ela entra dentro da pálpebra e o seu cérebro dá reset a cada 1 segundo, mais ou menos. Quando você ancora um barco, você precisa jogar de 3 a 7 vezes o comprimento de cabo do lugar da profundidade onde você está ancorando. Então, por exemplo, se tem 10 metros, você tem que jogar de 30 a 70 metros de cabo. Então, assim, não ancore muito perto de alguém, porque dependendo do vento pode virar e você vai para outro lado e você vai bater. E se você jogar pouco cabo, você vai girar menos. Então, sei lá, jogue 3, 4 vezes, pelo menos. É importante também, principalmente se você não sabe velejar ou não conhece direito o barco, não desate nenhum nó, especialmente nos cabos, claro. Porque, poxa, às vezes você pode estar precisando contar com aquele nó e as coisas podem acontecer rápido e era uma coisa super segura, mas por causa de um nó você pode ter um perrengue. E uma outra coisa que pessoalmente eu acredito é a seguinte: se você quiser escutar música bem alta com o seu barco, vá para uma ancoragem longe ou fone de ouvido. Essas regras também não são assim tão rígidas, tá? Eu mesmo devo ter quebrado algumas várias vezes, desculpa aí para quem sofreu, mas é legal você ter em mente quando você vier pro barco uma primeira vez, ou sei lá, visitar um amigo que tem um veleiro, sei lá, ou comprar o seu veleiro, né, e for visitar alguém. Mas espero que sejam úteis. Se vocês quiserem colocar outras regras de etiqueta nos comentários também, ou se discordarem de alguma das regras que eu coloquei aqui, fiquem à vontade. É um ponto de vista pessoal, né, e
eu conversei aqui. Até a próxima dica, pessoal.